Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 10. Arrependimento e perdão. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Arrependimento e perdão. O verso áureo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. A terra prometida parecia muito distante para os israelitas acampados na planície, sob a coluna da nuvem durante o dia, sob a coluna de fogo durante a noite. Dias antes, Moisés subiu à densa escuridão que cobria o Monte Sinai. Muitos devem ter pensado, com certeza o nosso líder Moisés morreu. Se não morreu de fome, talvez pelo fogo consumidor do monte. Ficaram inquietos, impacientes, prontos para seguir rumo à terra que mana leite e mel. Poucos dias depois de fazerem uma aliança solene para obedecer a Deus, queriam agora uma imagem que pudessem ver. Cercaram a tenda de Arão e exigiram que ele fizesse um ídolo. E Arão, com medo, cedeu. Êxodo 32-34 conta como essa história triste aconteceu. Esse episódio é um entre tantos que nos ensinam sobre arrependimento e perdão, que é o tema desta semana. Ao avançar em cada parte da lição, tenha em mente que o verso para memorizar nos ensina: sim, pecamos, mas graças à cruz e ao plano da salvação, o perdão está sempre disponível ao pecador sincero que confessa e se arrepende. Quando você se aproxima de Deus em arrependimento e confissão, Deus se aproxima de você com misericórdia e perdão. Aleluia! Na parte de domingo, a correria da vida. Tinha sido uma semana muito corrida. Ela sabia que ainda havia muito a fazer antes do sábado chegar, mas o urgente foi engolindo aquilo que é importante, e quando percebeu, o sol já tinha se posto. Em família, fizeram a refeição especial de sexta-feira à noite e tiveram juntos o culto da noite. Contudo, na manhã do sábado, ao acordar cedo, não conseguiu deixar de notar o banheiro que estava sujo e passou um pano no banheiro. Em seguida, viu que o filho pequeno havia molhado a cama e colocou lençóis na máquina com outras roupas para lavar. Enquanto preparava o de jejum, percebeu que não havia sobremesa para o almoço, então assou rapidamente um bolo de banana. Notou que o marido precisava de uma camisa para ir à igreja e a camisa estava amassada, passou a camisa, dobrou algumas roupas e levou o lixo para fora da casa. Então ela percebeu: é sábado, o dia que eu mais amo, e ainda assim estou fazendo todo esse serviço e me distraindo do real sentido desse dia santo. Não estou me aproximando de Deus. Por um instante, a sua mente tentou justificar as suas ações. Eram coisas necessárias. Será que eram mesmo necessárias? Notou que estava agindo como Marta. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está tão ocupada com muitos serviços. Lucas 10:40. E as palavras de Jesus ecoaram: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:41 e 42. Qual era essa boa parte que Maria escolheu? Era sentar-se aos pés de Jesus por amor. Não apenas no sábado, mas em todos os dias da semana precisamos nos assentar aos pés de Jesus. Naquela manhã, esta mulher de quem a lição está contando a história, esta mãe de quem a lição está contando a história, não havia feito a escolha correta. A escolha de Maria, de estar com Jesus.
Ela amava a Deus, mas era fácil esquecer que ele deu para ela o sábado como um presente de tempo, para fortalecer o relacionamento de ambos. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto daquela mãe enquanto ela permanecia ali na cozinha. O propósito deste relato, nesta lição, não é definir o que nós podemos e o que não podemos fazer no sábado. O propósito é lembrar por que precisamos identificar o que enfraquece ou desgasta o nosso relacionamento com Deus. Quando o coração sente a dor do pecado e da separação e clamamos a Deus, Jesus está muito perto, conforme diz Salmos 53, 2. Em suas mãos manchadas de sangue, ele segura as vestes brancas, vê nossas lágrimas de arrependimento e remove nossas roupas imundas. Em seguida, nos envolve com suas vestes puras de justiça que cobrem o nosso pecado confessado, completa e perfeitamente. Podemos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, conforme diz Apocalipse 7, verso 14. Meu querido irmão, a correria da vida afeta uma mãe de casa, uma esposa, afeta o marido, afeta todo mundo. A correria, a agitação deste mundo é uma estratégia de Satanás para ocupar todo o seu tempo com aquilo que pode ser urgente, mas não é o mais importante. Dedique tempo para estar aos pés de Jesus. O Espírito Santo precisa de tempo para transferir o arquivo pesado da mente de Jesus e transportar e fazer o download para a sua mente, para que você cumpra aquilo que Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16 e o verso 8. É o Espírito Santo que nos convence quando estamos fazendo coisas erradas. Podemos ouvir uma voz dizendo, não se desvie para a esquerda nem para a direita. É o Espírito Santo que nos guia, que nos mostra o caminho, que nos convence dos nossos pecados e vícios. A lição de hoje está falando de um marido que sentia a separação e a distância da esposa. Ele sabia que estava errado em estar tão separado e tão distante da esposa. Ele tinha sido ríspido com ela, ele tinha sido duro nas suas palavras, dizendo palavras das quais se arrependia de ter dito. Logo em seguida veio o pensamento, mas ela mereceu ouvir aquilo que eu falei. Ele estava tentando justificar o seu erro. Essa maneira de pensar é familiar para você e para mim? Será que Satanás não tenta você e a mim também para ficarmos justificando os nossos erros? É fácil sair do remorso e começar a justificar pensamentos e atitudes. Nem sempre é simples pedir perdão, mas isso é essencial para restaurar ou fortalecer qualquer relacionamento. Quando nós pecamos, seja contra Deus ou seja também contra o marido ou contra a esposa, é exigido confissão, pedir perdão. Isso também ocorre entre nós e Deus. Muitas vezes o Espírito Santo traz à mente os pecados que cometemos. O coração se comove com esses chamados, mas é fácil abafar a voz mansa e suave do Espírito Santo quando começamos a justificar o nosso modo de agir. Uma das funções do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Que dom extraordinário é esse dom que Jesus Cristo nos deu, quando ele disse, eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês, através do Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês e habitará em vocês. Precisamos desse poder chamado o Espírito Santo. É o Deus presente na terra. Esse convencimento é o Espírito Santo que vai reparar o distanciamento e nos atrair para os braços de Deus. É Ele que pode entrar na nossa mente, discernir os pensamentos e nos convencer dos nossos erros. Vamos ler agora Oséias capítulo 6.
o que você percebe, de modo específico, sobre como Deus se descreve ao nos convidar ao arrependimento? Aqui em Oséias, capítulo 6, o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor não é algo de um dia, um mês, é de toda uma existência. Por isso diz aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Verso 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Aqui está falando do reino de Israel e do reino de Judá. Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Deus está falando: o amor de vocês é muito frágil. Ele se rompe facilmente. O amor de vocês se desvai, assim como a neve se desvai quando vem o sol. Verso 5. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Queridos, mesmo diante da pecaminosidade, da apostasia do povo de Deus, ele ainda dá uma promessa. Ele diz aqui: vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição. Mas o último verso, 11, diz: também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Deus dá esperança para o povo apostatado. Reflita sobre o papel do Espírito Santo no processo de nos enxertar novamente na videira. Em João capítulo 15, verso 4, ali Jesus é a videira e nós somos os ramos que precisamos ser enxertados pelo Espírito Santo na videira. Muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências, mas isso não é arrependimento. Arrependimento não é tristeza pelo pecado. Arrependimento envolve a tristeza pelo pecado, mas nos conduz à confissão. Mas, mais do que a confissão, nos conduz a romper com o pecado, abandonar o pecado. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu ao Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Jesus é ferido novamente por todo o pecado que nós cometemos. Pense um pouco antes de pecar, porque o pecado é um ato voluntário da alma. Antes de você pecar, antes de você decidir: eu vou pecar, eu vou fazer isso, pense que cada pecado afeta e fere novamente Jesus Cristo, que morreu por você. Choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. O verdadeiro arrependimento nos leva às lágrimas, porque nós choramos pela angústia que provocamos em Jesus Cristo, porque ele foi ferido pelos nossos pecados. Tal pranto levará à renúncia do pecado, o abandono do pecado. A verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados, quando pecados conscientes, quando pecados familiares se interpõem entre nós e Deus. O que atrapalha a sua e a minha comunhão com Deus não são pecados de ignorância, não são pecados inconscientes, não é o fato de termos natureza pecaminosa. O que realmente se interpõe entre você e Deus são pecados acariciados, familiares e conscientes. Todos nós pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence destes pecados. Queridos, quando foi a última vez que você ouviu uma repreensão ou um chamado para o arrependimento? Quando foi a última vez que você foi tocado pelo Espírito Santo
a pedir perdão para alguém que você ofendeu, talvez para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu empregado, ou seja, para quem for. Quando foi a última vez? O Espírito Santo é real. Ele trabalha na nossa consciência. E quando você ama Jesus Cristo, a consciência se torna a voz do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de terça-feira, arrependimento verdadeiro. O mundo secular nos bombardeia com mensagens de autossuficiência, autoconfiança, autopromoção, o oposto dos princípios da Bíblia, oposto dos princípios do reino de Deus. Enquanto que a Bíblia nos ensina a autodesconfiança, enquanto a Bíblia tenta nos convencer da nossa insuficiência, mostrando que somos dependentes de Deus e Deus se agrada quando nós somos dependentes dele. Os cursos de autoajuda nos ensinam a ser independentes, a ter autoconfiança. Mas eu me lembro bem do texto que eu li no livro Desejado de Todas as Nações, que diz que a primeira coisa que o servo de Deus precisa aprender para ser usado por Deus é a desconfiança de si mesmo. Meu querido irmão, nós precisamos aprender a desconfiar não dos outros, mas de nós mesmos. E assim vamos confiar inteiramente no nosso Pai Celestial. A mensagem bíblica nunca é de adular o pecador, nunca é deixar o pecador confortável. A mensagem da Bíblia é um chamado para arrependimento. As primeiras palavras registradas na Bíblia, tanto de João Batista quanto de Jesus, foram semelhantes. João proclamou: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, Mateus 3:2. E Jesus também disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, Marcos 1:15. Veja também Lucas capítulo 24, 46 e 47, sempre um chamado de arrependimento. Quando Deus nos chama ao arrependimento, isso toca a mim, toca a você, isso é útil, isso se aplica a qualquer ser humano na face da terra, porque todos nós temos algo de que se arrepender. Portanto, a mensagem de arrependimento sempre será bem-vinda por aqueles que querem o céu. Por que o arrependimento é decisivo? Porque Deus não nos aceita senão com arrependimento. Não há perdão dos pecados se não houver arrependimento. A confissão precisa ser acompanhada de arrependimento para que venham os tempos de refrigério do Senhor. Atos capítulo 3, abra sua Bíblia. Atos capítulo 3, vamos ler então os versos 18 e 19. Aqui diz: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Essa mensagem diz respeito a mim e a você. Um chamado de arrependimento é sempre útil, sempre atual, atinge a todos. A bondade e a paciência de Deus nos levam ao arrependimento. Romanos 2, verso 4. O arrependimento acontece em 2 passos, 2 fases. Primeiro, tristeza sincera por nossos pecados. Segundo, decisão honesta de abandonar esses pecados. Na Bíblia, arrependimento quase sempre vem ligado ao perdão. Quando nos arrependemos de verdade, Deus nos perdoa. É simples assim. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Até o fechamento da porta da graça, meu querido irmão, presta atenção nisso. Até o fechamento da porta da graça, que está exatamente ali em Apocalipse capítulo 8, verso 5. Quando Jesus Cristo lança sobre a terra o incensário cheio do fogo do altar. Ali ele diz: está feito. Permaneça o imundo na sua imundícia e permaneça o justo na sua justiça. O fechamento da porta da graça
É o último instante, é a última oportunidade para a confissão dos nossos pecados. Até o fechamento da porta da graça, Deus nos dá tempo para acertarmos a nossa vida com Ele. Não é até a volta de Jesus que você tem tempo de graça. Não, na volta de Jesus já não existe mais tempo de graça. A porta da graça, ela é fechada antes. Por isso é mencionado ali em Apocalipse capítulo 8 e o verso 1 até o verso 5. Na abertura do 7º selo, ali nós temos o fechamento da porta da graça. Jesus sofreu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou para que, ao nos arrependermos, a sua graça realize um milagre em nós. Ao contrário do mundo que tenta nos adular e passar a mão na cabeça dizendo nós estamos bem assim mesmo, não, nós não estamos bem. Deus nos chama para nos voltar para Ele em arrependimento, em fé, em confissão dos pecados, colocando-nos inteiramente em suas mãos para que Ele possa limpar e moldar o nosso caráter à sua semelhança, a fim de testemunharmos dele. Então vamos crescer e produzir frutos dignos de arrependimento. Nenhum arrependimento é genuíno, a menos que realize uma obra de reforma. O pecado tem que ser confessado e abandonado. Aquilo que existe de errado em nosso caráter, aquilo que existe de errado dentro da nossa casa, na nossa cozinha, dentro do nosso quarto, aquilo que não é de Deus precisa ser removido. Precisa haver uma reforma na vida e no lar. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. A justiça de Cristo é um princípio de vida que transforma o caráter e guia a conduta, desejado de todas as nações, página 441, 442. O arrependimento conduz à vida, vida eterna. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Arrependimento verdadeiro não é somente chorar pelos pecados, mas também confessá-los. Mais do que confessar, temos que abandoná-los em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, graça suficiente. Louvado seja Deus pela graça infinita. A primeira demonstração de graça foi lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e se cobriram com folhas de figueira. Deus mostrou graça, sacrificando um cordeiro, e com a pele do cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva, cobriu aquela nudez causada pelo pecado. Quando nós sentimos o peso do pecado e permitimos que o Espírito Santo nos leve ao pé da cruz de Jesus, devemos pedir perdão de Deus, certos de que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Salmos 103, verso 8. Essas verdades foram ditas pelo próprio Deus, depois que a sua nação escolhida o entristeceu pela apostasia lá no deserto. Abra sua Bíblia e leia então Êxodo capítulo 34, 1 a 10. Aqui em Êxodo 34, 1 a 10, é a segunda vez que a Bíblia registra que Moisés subiu ao monte levando 2 tábuas de pedra. Aqui diz, meu querido irmão, no capítulo 34, verso 1, então disse o Senhor a Moisés, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ou seja, assim como as primeiras 2 tábuas de pedra foram levadas até Deus, e ele escreveu ali os 10 mandamentos, mas Moisés quebrou essas 2 tábuas de pedra, agora Deus disse, agora você prepare outras 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada subiu ao Monte Sinai.
como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Lembre-se, isso aconteceu depois da apostasia de Israel, lá adorando o bezerro de ouro. E mesmo depois desta apostasia, Deus se revela, Deus se descreve como um Deus compassivo e perdoador. Veja como Deus descreveu a si mesmo. Êxodo 34 e agora o verso 6. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus se descreve como sendo misericordioso, piedoso, tardio em irar-se. Bendito seja este Deus que eu adoro, que você adora, o Pai Celestial que nos deu seu Filho para morrer por nós. O fato de o Senhor ser compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia, comprova a razão pela qual Jesus morreu na cruz, para restaurar nosso relacionamento com Deus. Quando estamos dispostos a reconhecer e confessar o pecado, dizemos: ó Senhor, aqui estou outra vez. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas 18, verso 13. Neste momento, Jesus, que já vinha atuando em nós e por nós, através do Espírito Santo, antes mesmo de clamarmos, Jesus vê o fardo e o remove. Nossas cargas são postas no Calvário. Jesus certamente está muito perto quando vamos a Ele e mesmo antes nos busca como o bom pastor buscou a ovelha perdida, que está sempre à porta, Jesus Cristo, batendo e disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Não devemos permanecer longe da cruz, olhando para Deus à distância. Não, corramos para Jesus, Ele vai nos receber em seus braços. Precisamos correr até Jesus, trocando nossos pecados e fardos pela justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos veste de uma vestimenta pura, resplandecente, que representa a justiça dele. Leia com atenção estes versos a seguir e descubra o que eles estão falando sobre a graça de Deus em nosso favor. Aqui diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há outro resultado para o pecado senão a morte. Mas bendito seja Deus que enviou Jesus Cristo e abriu a porta da graça. Por isso ele diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o verso de Romanos capítulo 5, verso 20 e 21 diz, entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bendito seja Deus, porque a graça é muito maior, é muito superior do que os nossos pecados. Existe graça suficiente para qualquer pecado que cometamos. Jesus derramou seu sangue por nós, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21. E agora também, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós nascemos, já existia provisão para os nossos pecados. Jesus já tinha morrido por você quando você nasceu. Então você nasceu predestinado à salvação. Aqueles que vão se perder são aqueles que não aceitaram a predestinação que Deus fez através do sangue de Jesus Cristo para salvar todos os seres humanos. Só se perde aquele que rejeita o pensamento, o plano de Deus de nos salvar pelo sangue de Jesus Cristo. Predestinados, sim, para a salvação. E os que se perderem não foram predestinados para a perdição. Foi escolha própria deles. Bendito seja Deus por esta graça eterna, infinita, suficiente. Aleluia. Na parte de quinta-feira, as vestes mais caras. Em Apocalipse capítulo 3, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3
e o verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Tudo o que você e eu precisamos é Jesus que oferece. É Jesus que está dando. Ele está dizendo, venha comprar, mas é comprar sem dinheiro. É pela fé nele que você recebe o ouro provado no fogo, que é o amor. É pela fé nele que você recebe as vestes brancas para se vestir. É pela fé nele que você recebe o colírio do Espírito Santo. Meu querido irmão, as vestes mais caras são aquelas que foram tecidas nos teares do céu. Roupas elegantes muitas vezes definem quem é rico pelos padrões do mundo. As pessoas costumam se vestir de determinada maneira para expressar quem são. Mas no céu, tudo desaparecerá, exceto nossos relacionamentos com Deus. Nossa identidade precisa estar revestida de Jesus e das suas perfeitas vestes de justiça. Lendo então agora a parábola que está em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22 tem uma parábola contada por Jesus para explicar uma verdade sobre as vestes. Que mensagem esta parábola nos transmite? Mateus capítulo 22, vamos ver então o verso 1 até o verso 14. Vamos ler a partir do verso 10. Diz, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Os primeiros convidados, que foi o povo judeu, não aceitou o convite para a festa do Pai Celestial. Mas Deus mandou convidar todo mundo, os gentios, todos, e a festa aconteceu. O banquete ficou cheio de convidados. E o verso 11 diz, mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Meu querido irmão, se você conseguisse entrar no céu sem a vestimenta pura da justiça de Jesus, mesmo se você conseguisse entrar, você não ficaria lá, porque Deus o Pai passa em revista, olhando cada um. Aqui diz, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Você e eu precisamos da veste nupcial para entrar no reino de Deus, para estarmos na presença de Deus, olhando no rosto do nosso Pai Celestial. Nós temos que ter a veste nupcial. É a veste tecida nos teares do céu. É a vestimenta da justiça de Jesus que nos cobre. E o Pai verá em cada um dos salvos a pessoa de Jesus. Ele vê Jesus em você porque você está vestido com a veste nupcial. E quando o dono da festa perguntou, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu querido irmão, não tem como se salvar sem as vestimentas da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos salva pelo seu sangue. E é o Espírito Santo que nos transforma, tornando-nos obedientes a Deus. A obediência aparece na vida dos salvos. Ninguém obedece para se salvar. Todos os que obedecem são porque foram salvos pelo sangue e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus chamou de amigo o homem que estava sem veste nupcial. Embora ele tenha permanecido em silêncio, supõe-se que havia algum relacionamento entre os dois. Aquele homem sabia sobre as vestes, mas escolheu não usá-las. Deus oferece a veste nupcial para todo mundo. E quem não aceita é porque está fazendo uma decisão própria, rejeitando a oferta que o Pai Celestial está fazendo. O caráter de Jesus é perfeito, o caráter de Jesus é sem mancha e ele deseja nos vestir com um linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse 19, verso 8, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado
É pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Abraçou a Jesus? O Espírito Santo vai vestir você com a vestimenta da justiça de Cristo. Antes de pecarem, Adão e Eva estavam cobertos por vestes brancas de suave luz. Eles tinham uma vestimenta de glória antes do pecado. Depois que pecaram, perceberam que ficaram nus e fizeram para si vestes com folhas de figueira. Deus então substituiu as folhas de figueira por vestes de peles. Que pele? A pele do cordeiro que foi morto. Houve um sacrifício que forneceu roupa para Adão e Eva. De modo semelhante, recebemos vestes de justiça quando aceitamos o sacrifício de Jesus por nós. Nus e envergonhados, procuraram suprir a falta das vestimentas celestiais, entrelaçando folhas de figueira para se cobrirem. O homem nada pode criar para suprir as perdidas vestes de inocência. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem se assentar com Cristo e os anjos à ceia das bodas do Cordeiro. Somente as vestes que Cristo proveu podem nos habilitar a aparecer na presença de Deus. Essas vestes da sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem nele. Meu querido irmão, aqui em Apocalipse capítulo 19, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19. O verso 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Esta é a festa onde todos estarão vestidos de veste nupcial, as bodas do Cordeiro, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A noiva somos nós, a sua igreja. E o verso 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esta é a veste nupcial que Jesus oferece para todos os que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos estar na festa das bodas do Cordeiro? Você aceitou o convite, meu querido irmão? Deus está colocando o convite da festa das bodas do Cordeiro na sua mão. E mais, não só o convite, Deus oferece para você gratuitamente a veste nupcial. Por isso diz aqui, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado aquele que é chamado para as bodas do Cordeiro. Você está sendo chamado, meu querido irmão, para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 3,18 mostra que para os cristãos de Laodiceia, Deus está oferecendo ouro provado no fogo, que é o amor. Precisa existir muito mais amor entre os laodiceanos. E mais, Jesus está oferecendo para os laodiceanos a veste branca da sua justiça, porque a salvação não é pelas obras, é pela justiça, pela fé no sangue de Jesus Cristo. E mais, Jesus oferece o colírio do Espírito Santo. Queridos, estas mercadorias do céu chegam até você como um presente de Jesus Cristo para você. Ouro, que é o amor. Vestes brancas, que são a justiça do nosso Senhor Jesus. E o colírio, que é o Espírito Santo. Você e eu precisamos do batismo do Espírito Santo para sermos cheios do amor de Deus e para sermos cobertos com a justiça que nos salva. Esta justiça que vem de Jesus Cristo. Meu querido irmão, o convite Deus está colocando na sua mão. O convite para as bodas do Cordeiro. Qual é a sua resposta? Você vai dizer sim? Sim, Pai querido, eu aceito o convite para as bodas do Cordeiro. Veste-me com a justiça de meu Senhor Jesus, com a veste nupcial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te cubra com a bênção do Espírito Santo. Deus dê para você o caráter santo de Jesus Cristo. É em nome dele que eu peço. É em nome de Jesus Cristo que eu agradeço. Aleluia. Fique com você a paz de meu Jesus. Amém.